Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e hoje estamos aqui reunidos para resolver a questão número 26, que está aí na tela de vocês, a questão da prova da FMJ, Faculdade de Medicina de Jundiaí, do ano de 2020. Questão 26 coloca para a gente um esquema, uma imagem, e pede que a gente identifique quais são as formações geomorfológicas, né? A forma do relevo brasileiro apresentada pelo bloco diagrama. Nós temos aqui várias referências, né, na imagem que, no entanto, não nos ajudam muito a chegar a alguma definição. Okay? As alternativas elas não dialogam assim tão diretamente com aquilo que nos é apresentado na imagem, mas eu vou te dar assim um panorama geral para a gente conseguir interpretar mais ou menos o que a imagem nos apresenta, tá? E com base nisso a gente também discute algumas das alternativas. Bom, um primeiro ponto a ser considerado, na verdade, é o formato da estrutura que nos é apresentado. A gente tem aqui, né, uma forma de relevo em que observamos um topo bem aplainado em ambos os lados da imagem, ok? Ele vai representar aqui para a gente o que a gente conhece como escarpa. Ainda há aqui um debris slope, que é uma denominação a um tipo de formato em particular. Ele coloca aqui pedimento, que também é um tipo de formação que está mais associada ao acúmulo de materiais nas bases, né, de uma área inclinada, e o termo Inselberg, ok? E por fim, né, coloco aqui uma menção à crosta laterítica. Como que a gente pode entender esse conjunto de termos, esse conjunto de conceitos? Eu diria que de todos esses, o que nos é mais útil é a referência à crosta laterítica, mas eu já vou te explicar o porquê dessa consideração. Antes disso, eu gostaria primeiro de chamar a atenção ao formato do relevo que nos é indicado na imagem. Como há pouco eu disse, né, um relevo de topo aplainado. E essa configuração nos permite chegar ao conceito de chapada, ok? Quando você tem esse nome, chapada, você tem uma referência a um planalto de topo aplainado. A principal referência ao classificar uma chapada é uma referência, portanto, ao formato que ela assume, o formato justamente associado a esse topo aplainado, achatado, de onde vem justamente este nome, ok? No entanto, o termo chapada, ele traz consigo também, geralmente, uma outra consideração, que é também a respeito do tipo de rocha que frequentemente compõe esse tipo de feição do relevo. De modo geral, você pode utilizar a referência de uma chapada para tratar também de uma formação de característica sedimentar, tudo bem? Em grande parte das ocasiões, isso é praticamente uma regra, ok? As chapadas podem ser consideradas estruturas ou feições do relevo de caráter de configuração sedimentar. Apesar de existirem possíveis exceções, eu já vi algumas referências a esse tipo, é um conceito que não nos oferece assim, tanta segurança. Você pode partir desse pressuposto, a maioria das provas de vestibular vão fazer essa consideração, ok? Chapada como um termo que se refere não somente a um planalto de topo aplainado, mas também a uma feição cuja configuração geológica nos remete às rochas sedimentares. Okay? Então, por essa razão, por essa consideração, poderíamos já chegar à alternativa E, porque ela nos indica justamente essas duas condições. O termo chapada, fazendo alusão ao formato que nos é apresentado pelo bloco diagrama, e também, né, a menção às rochas do tipo sedimentar, que são geralmente atribuídas, né, a esse tipo de formação. Vamos dar uma olhada nas demais e depois eu te dou uma explicação das características ali descritas neste bloco diagrama. Bom, a alternativa A fala das serras marcadas pelo intenso processo de deposição sedimentar. As serras são, na verdade, exemplos de planaltos cuja configuração do relevo nos lembra um formato pontiagudo, inclusive de onde vem o nome serra, né? Um formato que nos lembra os dentinhos de um serrote, ok? E por essa razão, né, geralmente as serras são caracterizadas como planaltos de topo bem pontiagudo ou ainda possivelmente mais arredondado, mas de qualquer modo bem convexo, ok? O que, portanto, nos leva a considerar um cenário de erosão, de perda dos materiais sedimentares e não de deposição sedimentar, como sugere a alternativa A. Vale ainda ressaltar que, na grande parte das vezes, as serras têm uma configuração cristalina. Elas são, portanto, predominantemente compostas por rochas magmáticas ou metamórficas. Ao mencionar o processo de deposição sedimentar, a alternativa nos indica também que a configuração geológica dessa formação seria sedimentar, o que, portanto, não dialoga também com a definição de serra. Então, podemos eliminar essa alternativa.
O problema principal da alternativa B é a correlação das rochas metamórficas e cristalinas, né? Ou metamórficas e magmáticas, né? Ampliando um pouco a definição, ao termo chapada, como eu havia comentado há pouco, né? Chapada é um conceito que nos vale propriamente para falar de configurações sedimentares. Portanto, a alternativa B só está incorreta pela menção às rochas metamórficas e cristalinas. A alternativa C fala de uma planície, constituídas por depósitos sedimentares de origem fluvial, a não ser que ele estivesse se referindo particularmente a esta parte aqui da imagem, né, a parte de baixo aqui da imagem, central da imagem, né, além desta parte, dificilmente a gente conseguiria encontrar uma planície aqui representada. Possivelmente, se um bloco diagrama estivesse representando uma planície, ele não faria a alusão às diferenças de altitude, ele colocaria somente uma única área plana. Okay? Então, o termo planície não nos é adequado na comparação com o bloco diagrama, apesar de que a definição que é feita na alternativa C a respeito do que é uma planície, ela está ok, né? De fato, existem diferentes tipos de planícies, todas elas formadas a partir da deposição de sedimentos, né? Uma planície se configura justamente pelo processo de deposição ser o processo predominante, e entre as possibilidades a gente tem as planícies de origem fluvial, né? Aquelas que são formadas pela deposição de sedimentos transportados por cursos d'água por rios, ok? Mas como ele representa essa diferença de altitude, áreas mais altas, áreas mais baixas, e inclusive as áreas mais altas com essa característica de um topo mais aplainado, a definição de planície acaba não nos servindo muito. A D coloca novamente o conceito de serra, no caso falando que elas são formadas por extensas elevações acidentadas, o que também é uma definição que dialoga com o conceito de serra, mas, novamente, não nos é apropriada para a comparação ao bloco diagrama. Então, novamente, nos serve melhor aí a alternativa E, tanto pela menção ao topo aplainado, né, ao formato que a gente consegue constatar na imagem, quanto também pela composição sedimentar que é frequentemente atrelada a esse tipo de forma do relevo. Agora, para te explicar um pouquinho do que está acontecendo nessa imagem, né? Eu queria aqui, primeiramente, destacar o seguinte. As chapadas elas são geralmente formadas a partir de um processo que a gente conhece como erosão diferencial. Você tem duas ou mais partes do relevo que oferecem diferentes condições de resistência ou suscetibilidade aos processos de erosão. Na medida que esses processos atuam de modo semelhante, né? Você tem, por exemplo, uma chuva com uma mesma intensidade nos dois locais da imagem. Por que é, então, que esses dois locais apresentam essa diferenciação de altitude? Opa, essas duas regiões elas possuem provavelmente alguma condição que torna uma delas mais resistente e outra mais suscetível aos fenômenos do intemperismo, da erosão. E, portanto, cria-se essa diferenciação altitudinal. Então, isso a gente conhece como erosão diferencial, quando um mesmo processo erosivo atua de modo ou com intensidade distinta sobre duas regiões, e aí a gente tem que procurar, na comparação dessas duas áreas, algum fator que justifique essa diferenciação. No caso em particular, nós temos a crosta laterítica. O que é a crosta laterítica? Uma crosta laterítica é uma formação própria de um solo, especialmente de regiões tropicais, em que você tem um acúmulo de ferro e de alumínio neste solo, em razão de um amplo processo de lixiviação. Te dando uma breve definição e um breve resumo desse processo, aconteceria mais ou menos da seguinte maneira. A água infiltra no solo e, na medida que ela vai infiltrando no solo, ela vai interagir com os materiais de maior solubilidade. Quem são esses materiais? São vários materiais diferentes, mas especialmente metais das famílias 1 e 2A da tabela periódica. Então, nós temos aí no meio o sódio, o cálcio, o potássio, o magnésio, entre outros. Esses materiais de maior solubilidade, eles vão ser, na medida que eles vão sendo transportados pela água que infiltra no solo, eles podem ser retirados deste solo, chegando ao lençol freático, chegando aos rios, enfim, eles acabam sendo retirados e, portanto, se apresentando em menor abundância nos solos. Na medida que esse processo vai rolando, a tendência é que você tenha um acúmulo relativo daqueles materiais que são menos solúveis. Veja, é um acúmulo relativo. Eu não estou falando de um aumento da quantidade de ferro e de alumínio, mas sim da concentração destes metais em razão justamente da menor presença daqueles demais que foram justamente dissolvidos e carregados para fora do solo.
Então, na medida que você tem esse acúmulo relativo, né, esse aumento da concentração do ferro e do alumínio, acaba sendo formada essa crosta, uma camada composta por esses materiais no solo, ok? No próprio solo isso acontece, não é necessariamente na estrutura rochosa, no próprio solo que está sobre essa estrutura rochosa, certo? E aí, justamente por conta dessa presença dessa crosta laterítica, acaba se formando uma chapada. De que modo que isso leva à formação de uma chapada? Bom, já que esses materiais, o ferro e o alumínio, são menos solúveis, eles vão servir, né, e essa crosta laterítica ela vai servir como uma barreira ao movimento de infiltração e percolação da água no solo. Então, na medida que a água entra em contato com essa camada e ela não consegue penetrar, atravessar essa camada, pela condição justamente que esses materiais oferecem de uma menor solubilidade, a tendência é que essa água comece a escoar através do relevo. Quando ela encontrar um local em que essa crosta laterítica não mais existe, ela escoa ladeira abaixo e ela vai nesse processo desgastando mais uma parte do relevo em comparação à outra. É isso que vai formar essa diferença altitudinal, é essa condição que vai criar, né, essa erosão diferencial entre as duas regiões. Tudo bem? Então, a presença da crosta laterítica aqui funciona como um fator que induz a uma erosão diferencial. É esse o fator que vai criar maior resistência em um local e a ausência dessa crosta laterítica vai reduzir a resistência à erosão e ao intemperismo em outras partes da imagem, criando, portanto, essa diferença. Vale ainda ressaltar que o Inselberg, o termo Inselberg, ele faz menção justamente ao que a gente também conhece como morro testemunho, ok? Ou ainda planalto residual. São literalmente sobras, são, né, formações que se mantêm ali presentes na paisagem como sobras. Provavelmente aqui neste Inselberg nós tínhamos também uma crosta laterítica, mas um pouco mais isolada em comparação a essas áreas laterais aqui da imagem. De modo que aqui você teve o mesmo processo, né? A crosta laterítica reduzindo a capacidade da água infiltrar nesta porção do solo. Essa água, portanto, então escoa ladeira abaixo, formando, né, essas formações aí que vão ficar mais isoladas. Então, o Inselberg, na verdade, ele é só mais uma dessas muitas formações, mas ele está um pouco mais isolado dessas partes laterais aí da imagem, portanto, ele fica, né, sobrando. Ele é um planalto residual, ele é um morro testemunho, tá bom? Então, na verdade, a imagem não nos ajuda muito, né? O ideal para resolver a questão era, de fato, ter na manga essa definição. Chapada é o quê? Um planalto de topo aplanado e de constituição sedimentar. Unindo essas duas informações e comparando ao que nós temos na imagem, né? Especialmente no que diz respeito ao formato de topo aplanado, chegaríamos na alternativa E. Ok? Mas só aproveitando então a oportunidade, né? Vale ressaltar, muitas das chapadas que nós temos, por exemplo, na região centro-oeste do Brasil, elas se formam graças a esse processo que a gente descreveu, a presença de uma crosta laterítica funcionando como um fator de diferenciação da resistência à erosão e ao intemperismo e criando essa diferença também altitudinal. Tudo bem? Então é mais ou menos isso, gente. Espero ter ajudado. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.